Boa noite a todas e a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de outorga da medalha Tomé de Souza ao Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, no termos da resolução número 2405 de 2015, de autoria da ex-vereadora Ana Rita Tavares, a que, por desígnio de Deus, eu estou tendo a honra de entregar, neste ato sendo representado por mim, o vereador Daniel Alves. Boa noite a todos e todas. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo prefeito da cidade do Salvador, Bruno Reis. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Gomes Júnior, representando a Procuradora-Geral de Justiça em exercício, Norma Angélica Cavalcante. A Procuradora do Estado, doutora Aline Solano Souza Casale Bahia, representando a Procuradora-Geral do Estado, doutora Bárbara Camardelli. A presidente da Ordem dos Advogados da Bahia, doutora Daniela Borges. Procurador-Geral do Município de Salvador, doutor Eduardo Porto. A excelentíssima vereadora Marta Rodrigues. Doutor Joaci Góes, presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Para compor a extensão da mesa, convidamos a ex-vereadora Ana Rita Tavares, autora da resolução. Também na extensão da mesa, o ex-vereador Arnando Lessa. Convidamos ainda o ex-vereador Pedro Godinho. Designo a ex-vereadora Ana Rita Tavares, autora da resolução, a excelentíssima vereadora Marta Rodrigues e o ex-vereador Arnando Lessa para acompanharem o homenageado doutor Antônio Augusto Brandão de Aras ao plenário. Solicito a todos, neste momento, que permaneçam em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro.
E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar, por gentileza. Agradecemos a participação do grupo Iá e Fadune, com a percussão que fez a recepção do nosso homenageado. Queremos registrar as presenças do desembargador Baltazar Miranda, da desembargadora Neuza Maria Alves, desembargadora Joanice Guimarães, desembargador Raimundo Sérgio Cafezeiro, do procurador de Justiça, coordenador de Justiça Criminal Adriano Pazelli, da subcorregedora-geral do Ministério Público Márcia Guedes, da procuradora de Justiça Marilene Pereira Mota, do procurador de Justiça Fernando Brandão, também procurador de Justiça Marco Antônio Chaves, a diretora-geral da Escola Superior de Advocacia Sara Barros, Tenente-Coronel PM Roberto Araújo, subcomandante do CEPAP, do presidente da Caixa de Assistência aos Advogados da Bahia, Maurício Li, da diretora da UCSAL, Joelma Primo, também da Universidade Católica de Salvador, Vander Costa, da senhora Cláudia Godilho. Todas as demais autoridades e convidados, sejam muito bem-vindos. Ouviremos agora as palavras do vereador Daniel Alves, presidente da mesa. Convido a vereadora Marta Rodrigues a assumir a presidência enquanto eu faço o meu discurso. Boa noite a todas as pessoas presentes neste plenário Cosme de Farias, repleto, está vendo?
a sua capacidade, doutor Augusto Aras, de uma quarta-feira, dia 4, dia de Santa Bárbara, de Inhaçã, de Oiá, e em outras também de Bamburucema. Então, isso mostra a sua força, a sua capacidade de mobilização e de articulação. Então, muito orgulhosa de estar aqui. Passo a palavra para meu colega vereador Daniel Alves. Obrigado, Martinha. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de começar saudando a mesa, saudando meu prefeito, meu amigo Bruno Reis, saudar o procurador de Justiça, doutor Paulo Gomes Júnior, a procuradora do Estado, doutora Aline Solano Souza Casale Bahia, a presidente da OAB, Daniela Borges, meu amigo procurador do município, doutor Eduardo Porto, a minha colega vereadora Marta Rodrigues, doutor Joaci Góes, que há 10 dias atrás, numa posse da minha mãe, a Academia Baiana de Educação fez um lindo discurso, então agradou a minha mãe e agradou 2 vezes mais a mim. A ex-vereadora Ana Rita Tavares, autora da resolução, que eu tive agora a honra de presidir, ex-vereador Arnando Lessa e o ex-vereador Pedro Godinho, que minha família só parou de votar em você, Godinho, quando eu saí candidato. Foi a única forma de tirar esse voto. E saudar, por último, o doutor Augusto Aras, que eu tive a honra tenho uma honra de estar presidindo, numa conversa informal, além de tudo, meu vizinho, e a gente na academia, lá ele, um excelente malhador, a gente conversando, falando sobre o título, e aí eu te disse a ele que eu teria a honra de estar presidindo a sessão para fazer essa entrega do título. Enquanto eu estava elaborando meu discurso, eu liguei para algumas pessoas para entender um pouco mais do doutor Augusto Aras, além do currículo. E algumas pessoas me trouxeram alguns pontos importantes da vida do doutor Augusto e algumas coisas que, para mim, importam muito. Primeira grande coisa, doutor Augusto Aras, é uma característica que todos trouxeram, a capacidade de estar transitando em todos os ambientes. Quando o senhor assumiu a PGR, as pessoas falavam, não, mas ele é ligado ao PT, como é que ele pode assumir um cargo de oposição? E isso mostra a capacidade e a força que você tem de manter a instituição, seguindo o seu papel da instituição. E essa capacidade mostra hoje, aqui, onde a gente tem o prefeito da cidade e do lado a vereadora Marta Rodrigues, mostra essa capacidade de aproximar, porque isso é política, isso é democracia, é o consenso, é você aproximar os polos para que vocês, em muitos casos, terminem convergindo. Então, isso, doutor Aras, é uma coisa que eu gostaria muito que, na minha carreira política, eu conseguisse adquirir essa característica, que as pessoas falassem dessa capacidade de unir os polos e estar juntando todos numa democracia. Quero começar falando sobre a importância da medalha Tomé de Souza. Esta é a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Salvador. Ela carrega o nome do fundador da nossa cidade e reconhece pessoas que prestaram contribuições relevantes ao Brasil, à Bahia e especialmente a Salvador. É um símbolo de mérito, compromisso público e serviço à sociedade. Por isso, entregá-la hoje é um ato que exige responsabilidade, profundo respeito à história de quem recebe. E a história do homenageado desta noite, o doutor Augusto Aras, dispensa apresentações. Ela fala por si só. É uma trajetória construída com estudo, disciplina, coragem e dedicação ao fortalecimento das instituições brasileiras. Em uma das conversas, eu ouvi uma característica que, para mim, é um elogio sensacional. O que eu escutei foi, ele era o algodão entre os cristais. E isso, para mim, se eu conseguir algum dia ter essa característica e ter alguma fala como essa, seria para mim uma grande honra. Augusto Aras nasceu na Bahia e construiu aqui bases que o levariam ao topo do Ministério Público Federal. Formou-se em bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador em 1981. Ainda jovem, escolheu trilhar uma carreira de serviço ao país. Seguiu estudando, aprofundou-se na área pública e, já na virada dos anos 2000, concluiu seu mestrado em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia. Depois alcançou o doutorado em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo,
uma referência nacional, sólida formação acadêmica, sempre o acompanhou em cada função que assumiu. Sua trajetória no Ministério Público Federal é uma das mais robustas entre os quadros da instituição. Foi Procurador-Geral da República e também presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, entre 2019 e 2023. Antes disso, atuou em áreas estratégicas dentro da estrutura do MPF. Integrou o Conselho Superior, Conselho Institucional, foi titular da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão em Direito Econômico e do Consumidor, ouvidor-geral, corregedor auxiliar e membro da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão em Matéria Constitucional. Também representou o Ministério Público Federal no CAD e coordenou grupos de enfrentamento a crimes econômicos, ajudando a proteger o patrimônio público e garantir regras claras de mercado. Hoje continua servindo ao país como subprocurador-geral da República, com atuação no Superior Tribunal de Justiça. Essa caminhada institucional foi acompanhada de uma forte ligação com a academia. Aras sempre acreditou no papel transformador da educação. Foi professor da Faculdade de Direito da UFBA, ensinando direito comercial e eleitoral, formando gerações de estudantes que hoje atuam na magistratura, no Ministério Público, na advocacia e no serviço público. Atualmente integra o quadro de docente da Universidade de Brasília e da Escola Superior do Ministério Público da União, contribuindo para o pensamento jurídico brasileiro. Paralelamente, construiu respeitada carreira na advocacia. Atuou em diferentes instâncias, sempre com seriedade técnica. No Conselho Federal da OAB, presidiu a Comissão Nacional de Direitos Difusos e Coletivos e integrou a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. Em 2024, presidiu a Comissão de Juristas do Senado, responsável pelo anteprojeto da Lei do Processo Estrutural, contribuindo para modernizar instrumentos fundamentais da Justiça. Quando observamos esses conjuntos de realizações, percebemos que estamos diante de alguém que dedicou toda a vida ao direito, à instituição e à sociedade. Um baiano que alcançou os mais altos postos da República, mantendo vínculos profundos com sua terra, sua academia, sua história. A medalha Tomé de Souza reconhece justamente isso, trajetórias marcadas por serviço público, dedicação e compromisso. Por isso, hoje, nossa Câmara presta uma homenagem justa e merecida. Dr. Augusto Aras, esta medalha não celebra apenas os cargos que o senhor ocupou, mas a contribuição que deixou em cada etapa de sua vida profissional. Celebra o professor, o procurador, o advogado, o estudioso. Celebra também um cidadão que honra a Bahia e que leva o nome do nosso Estado aos espaços mais importantes dessa decisão. Uma outra coisa importante nessas conversas que eu tive é que o doutor Augusto Aras, enquanto esteve em uma posição que ele pudesse indicar ou referendar alguém a um cargo, ele sempre prestigiou aos profissionais do nosso Estado, da nossa Bahia. E isso é muito importante para o nosso Estado e para a nossa cidade. É uma honra, como vereador desta cidade e como representante da sua população, entregar-lhe esta comenda. Seu trabalho inspira jovens e estudantes, servidores públicos e todos que acreditam no valor das instituições e da justiça. Que esta noite fique registrada como reconhecimento, mas também como símbolo do quanto Salvador se orgulha dos seus filhos que ajudam a construir um Brasil mais forte, mais justo e mais consciente do papel do Estado nas vidas das pessoas. Em nome da Câmara Municipal de Salvador, parabéns. Receba esta medalha como gesto de gratidão e respeito por toda a sua contribuição ao país. Muito obrigado. Parabéns, vereador Daniel Alves e a ex-vereadora também Ana Rita Tavares pela iniciativa e o convido para reassumir a presidência dos trabalhos. Peço atenção a todos para que possamos realizar a entrega da medalha Tomé de Souza ao Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Convido a senhora Mariana Brandão Aras, mãe do homenageado, a senhora Maria das Mercês Gordilho Aras, esposa do homenageado,
e a senhora Liana de Aras Carneiro e o senhor Augusto Souza de Aras, filho do homenageado, para acompanharem a entrega da honraria. A Câmara Municipal da cidade de Salvador confere a medalha Tomé de Souza ao Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, nos termos da resolução número 2405 de 2015, passo da Câmara Municipal de Salvador, em 4 de dezembro de 2025. Carlos Muniz, presidente, Cláudio Tinoco, primeiro secretário, Ricardo Almeida, segundo secretário. Obrigado pelo carinho. Queremos, em tempo, anunciar as presenças da Procuradora-Geral de Justiça em exercício, Norma Angélica Cavalcante, e do juiz Ricardo Dávila. Convido, neste momento, o homenageado, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Oxalá, Senhor do Bom Fim, glória a Ti neste dia de glória. Nos idos de 1990, Jerônimo cantou: nesta cidade todo mundo é do Oxum. Odoiá. É com essas breves palavras que eu começo a cumprimentar a mesa
na pessoa do seu presidente, o vereador Daniel Alves. Cumprimento o senhor prefeito Bruno Reis. Cumprimento o Procurador-Geral de Justiça, aqui representado pelo Procurador Paulo Gomes. Cumprimento a Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa da doutora Aline Bahia. Cumprimento a presidente da nossa seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, Daniela Borges. Cumprimento o meu querido mestre Joaci Góes, presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Cumprimento a vereadora Marta Rodrigues e cumprimento o doutor Eduardo Porto, procurador-geral do município. Estendo estes cumprimentos a todas e a todos que aqui estão, amigos de todas as horas, todas as pessoas que se encontram neste momento, e aquelas que não puderam vir e que gentilmente me ligaram. Todas têm um liame, um nexo, têm uma relação de energia de tudo o que produzimos ao longo da nossa vida pessoal e profissional. Não há uma só pessoa nesse ambiente com quem nós não tenhamos nos relacionado e produzido alguma coisa para o nosso tempo. Por isso, sintam-se de logo todos abraçados. Todos são irmãs e irmãos de uma vida inteira dedicada à arte de servir, porque é para isso que eu entendo que todos nós devemos nos dirigir. Hoje, Salvador é de Iansã, é de Santa Bárbara, é de Santa Dulce. Às nossas referências femininas, peço suas bênçãos para apresentar meus agradecimentos. Agradeço a Ana Rita Tavares, então vereadora, que em 2015 teve a iniciativa de propor ao plenário da Casa de Cosme de Farias aprovar a outorga desta comenda tão significativa para todos nós, a mais importante do município, da primeira casa parlamentar do país. Também agradeço ao vereador Daniel Alves por gentilmente presidir esta solenidade, proferir palavras tão generosas e gentis, que realmente me deixaram emocionado. Quero aqui também agradecer, neste momento, a todos aqueles que, em momentos sensíveis da história da nossa cidade, saíram na busca de preservar as raízes culturais da Bahia e do Brasil. Este palácio e este salão, que homenageia o primeiro governador-geral, tem em Tomé de Souza, o fundador de uma fortaleza, que rapidamente se constituiu em cidade e mais tarde se tornaria a maior do continente americano no século XVIII. Nessa cidade de Salvador estão a Câmara Municipal, o parlamento instalado no Brasil e representante da força do municipalismo brasileiro, que nunca se desenvolveu a contento em razão de um federalismo que nunca foi bem percebido, acolhido e praticado no nosso constitucionalismo pós-1891. Também aqui nesta cidade temos a primeira associação comercial das Américas, o primeiro Tribunal das Américas, Tribunal de Justiça da Bahia, na pessoa de quem cumprimento os seus desembargadores aqui presentes, Joanice, Baltazar, Cafezeiro, José Aras, e me perdoe se eu estou me esquecendo, que é sempre arriscado agradecer pessoalmente a algumas pessoas. Neuza Maria Alves, desembargadora federal, querida amiga presente, aposentada. Se eu fosse começar a falar de cada amigo que eu olho nessa plateia, eu cansaria todos vocês, porque todos vocês têm um pedacinho da minha vida e eu estou num pedacinho da vida de cada um de vocês, porque foi assim que nós fizemos essa construção coletiva que aqui me disponho a narrar. Pois bem, é assim.
que temos também, desta cidade, o arcebispado primaz da Bahia e do Brasil, sede da Igreja Católica. Ou seja, esta não é só a primeira cidade do Brasil ou da Bahia, esta é a cidade das Américas, com uma cultura rica e que nós vamos tentar traduzir em pouco. Aqui é o berço da cultura indígena, portuguesa e afrodescendente. O amálgama da nação brasileira, forjada a ferros, fogo e sangue, mas que se traduz no que há de mais profundo que é a nossa alma, o nosso soul, o nosso modo de estar e de existir. Nasci sob o som da percussão, dos sonhos dos atabaques. Nasci da Lapinha, área que integra o bairro da Liberdade, local de saída do cortejo do nosso 2 de julho, local de onde eu conheci, à distância ainda criança, Cosme de Farias, desfilando no cortejo, conduzido por outros líderes da época, na sua saída do caboclo, que era conduzido até, e ainda hoje é, até o Campo Grande. O caboclo é o símbolo dessa miscigenação. É o símbolo dessa mistura de raças, de culturas, de etnias, de pessoas, de gente, que faz o nosso povo mais bonito, mais rico, mais vibrante, mais alegre. Isso é motivo de muito orgulho para nós. E era por ali, pela Lapinha, pelo corredor da Lapinha, que desfilaram os nossos guerreiros baianos, que armados com paus e pedras, facões, lanças de tangergado, enfrentaram um exército português bastante preparado das guerras napoleônicas, encurralando-os no porto de Salvador, para que voltassem para as terras lusas. A comenda que me foi concedida em 2015, e hoje, 10 anos depois, estamos aqui reunidos, eu a recebo como uma das mais importantes de todas aquelas que um dia eu fui honrado em ser distinguido. Tudo isso começou no início da década de 90, quando, num momento de grande preocupação com os destinos que o carnaval baiano tomava, o advogado Otto Pípolo, o saudoso Reginaldo Santos e outros tantos líderes de associações afrodescendentes, muitos aqui presentes, assim também de empresários como Whindersson Silva, perceberam que o modelo tradicional do carnaval, simplesmente visto como uma festa momesca, vinha perdendo espaço pela falta de recursos financeiros da iniciativa privada e mesmo do apoio institucional dos entes públicos. Compreendemos, à época, ser necessário reconhecer que o circuito tradicional, mais que uma área meramente festiva, guardava a natureza de um espaço litúrgico em que nossas raízes culturais, afro e indígenas, ali se manifestavam como decorrência das atividades desenvolvidas ao longo do ano anterior, a partir dessas influências não europeias e também que eram influenciadas também pelas tradições europeias. No circuito da Avenida 7, Salvador e a Bahia se destacam pela cultura e pela liberdade. E as associações que se apresentaram e se apresentam ainda hoje, neste grande circuito, o fazem oferecendo às suas deidades, a sua musicalidade, com coreografias, com alegorias e a culinária e a grande alegria que caracteriza essas religiões ditas por antropólogos como dionisíacas ou pagãs, porque assim são apresentadas com grande exteriorização dos sentidos, pela oralidade, com gestuais característicos e visualmente com cores e imagens
que foram, ao longo dos anos, se transformando em pura arte, diferentemente das religiões dos livros, de matriz judaico-cristãs, cujas manifestações são, de regra, praticadas em templos, no recato e no silêncio das orações. A partir desses primeiros anos, constatamos que um novo modelo de carnaval surgia e viria a ter o seu locus no circuito Barrondina, instalando-se os seus partícipes em camarotes com apresentações de blocos de carnaval e artistas renomados, todos contributivos para o desenvolvimento turístico, econômico e da divulgação da boa terra. Foi então que buscamos conciliar o modelo tradicional do vereador Daniel Alves. Foi então que buscamos conciliar o modelo tradicional com o modelo novo, prefeito. É assim que a boa política recomenda, caminho do meio. Foi assim que buscamos conciliar o modelo tradicional, o festivo e o litúrgico, gerado nas comunidades da periferia de Salvador, para a apresentação no grande circuito da Avenida 7, com o novo modelo da festa de Momo centrado no conforto dos camarotes, financeiramente inacessíveis às comunidades vulneráveis, afrodescendentes e representativas de indígenas. E assim o fizemos para sensibilizar a todos que o carnaval poderia ter sustentação nos seus múltiplos aspectos e segmentos, compreendendo o carnaval muito mais do que uma festa de Momo, mas uma festa que reflete a cultura da baianidade em todos os seus segmentos. Naquela oportunidade, constatamos que a grande festa baiana, por falta de recursos financeiros, havia perdido parte significativa das suas manifestações culturais, caracterizadas, até então, pelos desfiles de carros alegóricos, uma típica influência europeia. Escolas de samba, cordões, bloco de travestidos mascarados de índios de percussão e de sopro, sempre na busca da conciliação do tradicional com o novo modelo. Nós não estávamos discutindo festa, nós estávamos discutindo cultura da Bahia, cultura da miscigenação de indígenas, portugueses e afrodescendentes. Verificamos que as associações afrodescendentes vinham sendo extintas, quase uma centena delas. Nós ainda tivemos restantes 136, na nossa época, de defesa dessa cultura. Havia também dezenas de instituições representativas de indígenas. Tínhamos os tupis, os guaranis e os famosos apaches e comanches, e mais uma dezena. Hoje, creio eu, que temos apenas 2 associações que eu me lembro assim, neste instante. Restaram os blocos e os afoxés. Felizmente, foram tombados pelo Estado da Bahia em 2011, garantindo-se assim, nesta parte, a preservação das raízes da cultura baiana e brasileira, assim como feito com alguns terreiros de candomblé. O desaparecimento e o enfraquecimento das associações que promoviam as manifestações culturais afetou a vida, o cotidiano do soteropolitano, porque essas instituições, formadas para o desfile do carnaval, também prestavam, nos bairros da periferia e nos subúrbios, atividades educacionais, a exemplo da alfabetização, o ensino do uso de instrumentos, estimulando composições musicais com ritmos e influência distintos, promovia novas danças, coreografias, cores e tudo arte. A arte. Tudo isso com recursos financeiros que eram angariados com o patrocínio da iniciativa privada e proximamente ao Carnaval, com um pequeno apoio dos órgãos públicos. Assim, mantendo-se a comunidade ocupada, como no passado já distante, e desenvolvendo-se atividades culturais e econômicas, dava-se sustentabilidade àquelas comunidades locais. Dava-se uma ocupação prazerosa e também produtiva,
que geravam uma economia. E assim, nós tínhamos uma comunidade em todos os seus aspectos, unida em derredor de um propósito. Sempre aprimorar as manifestações culturais desta mistura mágica, que é a mistura portuguesa, indígena e afrodescendente. Meus caros amigos, minhas amigas, naquelas condições de então, a violência que tomou conta de Salvador certamente tinha contenção social e cultural, porque nossos jovens ficavam nos seus órgãos, nos seus bairros e subúrbios, tendo ocupação prazerosa, ocupação econômica válida, ocupação para não enveredar pelo crime. É relevante lembrar que até o início dos anos 2000, a cada ano surgiam novos artistas, novas músicas, novas coreografias. Com a consolidação do novo modelo do carnaval no circuito Barrondina, com os camarotes que vieram a inaugurar uma nova fase do Carnaval da Bahia, a situação financeira dessas associações de bairros da periferia e subúrbio declinou. Então, começamos um movimento junto à Prefeitura de Salvador, mobilizando essa Igreja Câmara Municipal, à época representada pelo vereador Pedro Godinho, aqui presente. Também contando com a Assembleia Legislativa, com o deputado Alan Sanches, o governo do Estado da Bahia. Fizemos seminários e congressos nacionais aqui na Bahia, a exemplo do Congresso Brasileiro de Afoxés. Mas para que isso? Para comemorar, para fazer festa de carnaval simplesmente? Não. Porque o carnaval não poderia ser visto somente como uma festa. O carnaval na Bahia sempre foi um local de manifestação litúrgica religiosa, a par de toda a arte produzida nas cores, na música, na oralidade, na gestualidade, na coreografia. Contamos, naquela época, com políticos que vieram nos socorrer. Nesses grandes eventos, participaram a imprensa, artistas, parlamentares como Arnando Lessa, aqui presente, Alcindo Anunciação, Bira Coroa, Adolfo Viana, o saudoso vereador Sandoval Guimarães e tantos outros por aqui passaram neste plenário Cosme de Faria, pela Assembleia Legislativa e por outros plenários fora desse ambiente público oficial, discutindo o carnaval. O carnaval como fonte de preservação das raízes culturais da Bahia e do Brasil. Mobilizamos os competentes poderes executivo e legislativo, legítimos para solucionar os problemas da sociedade e do Estado. Fizemos palestras pela Bahia e fora da Bahia, e levamos as nossas compreensões de que o Carnaval da Bahia não pode ser comparado ao do Rio de Janeiro, não pode ser comparado com o de Olinda e Recife, não pode ser comparado com o de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre. Não pode ser comparado também com o Carnaval de Veneza, nem com o Mardi Gras na Louisiana. Não pode ser comparado com nenhuma outra instituição. O Carnaval de Salvador é uma instituição de Salvador, da cidade de Salvador, que congrega todas as nossas raízes culturais e que devem ser preservadas. Por isso, toda a nossa atuação se destinou a alertar e a defender essas raízes culturais. Mobilizamos o Poder Legislativo, o Poder Executivo, para o enfrentamento do tema tão duro. Tudo respeitando os limites constitucionais, especialmente financeiros e orçamentários, ante a compreensão do dever de observância da independência e da harmonia entre todos os poderes. No mundo fenomênico, sabem todos que são da área jurídica aqui presentes, a moldura fática impõe ao Estado as políticas públicas necessárias à sociedade e moldam nos seus contornos a aplicação da norma pelo judiciário.
Tudo isso nos conduziu ao diálogo das fontes do saber e dos competentes poderes constituídos, sabido da rigidez de certos institutos que todos os agentes públicos estão adstritos. Por isso mesmo, é que o permanente diálogo entre os agentes econômicos podem catalisar soluções com instrumentos legais e sociais disponíveis, aliados a certa criatividade apta a preservar nossos valores culturais e a própria sobrevivência da nação. Passamos por momentos de incompreensão e muitas vezes de perplexidade, especialmente quando no Carnaval de 1993, a decoração de Salvador, escolhida em certame público, em que o projeto vitorioso foi do professor Juarez Paraíso, salvo minha lembrança, com a temática dos orixás, foi proibida por decisão judicial de ser exposta no circuito da Avenida 7. E, na oportunidade, tivemos que recorrer ao Tribunal de Justiça, que então assegurou a manifestação afrodescendente. Ou seja, nós nunca viemos a essa casa, ou qualquer outra casa, para falar de festa. Nós viemos falar de quem nós somos, do nosso modo especial de ser e de estar no mundo. E esse modo de ser e de estar no mundo passa por aquilo que nos faz estarmos aqui. As nossas raízes culturais. Naquela oportunidade, a então vereadora Olívia Santana ressaltou, abro aspas, a maior riqueza da fé baiana é justamente a pluralidade das categorias carnavalescas, que fazem do nosso carnaval o melhor do Brasil. O antropólogo Roberto da Mata, eu acho que antes dele, só Jorge Amado, ao escrever O País do Carnaval, uma obra de 1931, se preocupou em pensar o carnaval como um fenômeno sociológico relevante para o Brasil. Mas o antropólogo Roberto da Mata, saudoso, no livro Carnavais, Malandros e Heróis, entende o carnaval como um ritual fundamental para a compreensão da sociedade, que ele descreve como hierárquica, desigual e autoritária no cotidiano. O carnaval, juntamente com as procissões religiosas, é um dos grandes rituais públicos que da Mata analisa para desvendar o dilema da sociedade brasileira, marcada pela tensão entre a casa, o mundo das relações pessoais, da hierarquia, e a rua, o mundo público impessoal e da lei da igualdade. O carnaval é um espaço de rua que, ao inverter a hierarquia da casa, ironicamente a confirma ao final, ao mostrar a rigidez que se faz necessária subverter. Palavras, lições do antropólogo Roberto da Mata. Recentemente, o presidente José Sarney, no artigo intitulado Alegria do Brasil veio da África, na sua coluna semanal de 21/11 desse ano, no site imirante.com, lembra que esteve na companhia de Jorge Amado visitando a ilha de Cabo Verde e registra ali, aspas, quando vi a alegria daquelas manifestações musicais, virei para Jorge, que estava ao meu lado, e disse, você está vendo o que eu estou vendo? E em seguida acrescentei, estou vendo na beleza dessa multidão, em sua manifestação, que a alegria do Brasil e do povo brasileiro veio da África. Você pode ver esta multidão aqui em Cabo Verde, como eu posso ver no Maranhão e você na Bahia. O sangue africano contribui para a formação do caráter e da identidade do povo brasileiro, de tal modo que podemos afirmar sermos um país mestiço. Praticamente nenhum brasileiro pode negar que essa marca esteja presente em seu DNA. Fecho aspas, palavras do ex-presidente acadêmico José Sarney. E a Unesco já declarou que a música internacional é produzida somente em 3 países no mundo: Cuba, Brasil e Estados Unidos da América, porque a sua base resulta dos tambores da África. Desde aquele momento, sabíamos que, em defesa do patrimônio cultural,
tudo seria inegociável em sentido contrário. É a defesa da alma do nosso povo, em suas múltiplas manifestações, seja do carnaval, seja da lavagem do Senhor do Bonfim, seja da lavagem do Beco da Maria da Paz, seja, enfim, de todas as festas que superam o conteúdo meramente festivo para alcançar a sua religiosidade nas suas múltiplas, na sua pluralidade. É assim que podemos nos congratular, todos, que as nossas lutas terminou produzindo efeitos, com a tomada de consciência acerca da importância do carnaval como instrumento de divulgação da consciência afrodescendente e a resistência das comunidades vulneráveis mediante realização festiva e litúrgica de seus matizes religiosos, resultando na criação do projeto Ouro Negro, reconhecido posteriormente no Estatuto da Igualdade Racial, fazendo surgir alguns incentivos a tudo aquilo que por décadas fez de Salvador e do seu carnaval o maior espetáculo a céu aberto do planeta, consoante registra o Guinness Book. Senhor prefeito, senhor vereador Daniel Alves, senhora vereadora, senhores parlamentares presentes, precisamos voltar a ser o maior carnaval do planeta, o maior espetáculo a céu aberto da Terra. Que o Guinness Book, lamentavelmente, há alguns anos, retirou esse título de nós soteropolitanos. Enfim, para concluir, eu quero dizer mais uma vez, obrigado a cada um de vocês. Obrigado por termos juntos, unidos nossos esforços, para fazer da Bahia e trazer para a Bahia toda a grandeza que ela merece ter. Esta solenidade brinda a mistura de culturas, brinda a miscigenação de indígenas, europeus e afrodescendentes. Mas em breve, sob a liderança do nosso querido Joaci Góes, haveremos de ter uma estátua da Irmã Dulce, da Santa Dulce, do outro lado da Baía de Todos os Santos, uma estátua de 60 metros de altitude, com os braços, como sempre ela fazia, abençoando a cidade de Salvador. Sei que o prefeito Bruno Reis gostaria muito de tê-la aqui conosco, mas ela teria que abençoar o outro lado, prefeito. Nós precisamos que ela nos abençoe, para que a grandeza de sermos a primeira cidade das Américas, ao menos culturalmente, esteja pleno de riquezas. É nisso que comemoramos. Meus caros amigos e amigas, quanta alegria para mim saber que nós todos somos um só. Em tudo, em tudo, em tudo. Muito obrigado a todos vocês. Também prestigiam a cerimônia o desembargador Roberto Franck, procurador-geral de Justiça, licenciado
Dr. Pedro Maia e a vereadora Débora Santana. Antes de encerrarmos a solenidade, solicito a todos que permaneçam de pé ou em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino da Bahia. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Salve ao rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá. Nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Agradeço a todas e a todos a presença. Convido para o coquetel que acontecerá no foyer do Centro de Cultura, aqui do outro lado da rua, e declaro encerrada a sessão. Boa noite. Eu podia me sentir mais feliz.